Ei, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa que é realizado em parceria com o Jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje estamos recebendo, temos uma convidada hoje muito especial. Estamos recebendo a Coronel Jordana Filgueiras, que é a comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ela não só é a comandante, como é a primeira mulher a comandar o nosso Corpo de Bombeiros. Muito prazer e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no Em Minas, viu? Ô, Beni, prazer é todo meu de poder estar aqui com vocês hoje, né? Falando um pouquinho da nossa carreira, da nossa trajetória, da nossa corporação. Recentemente, a senhora disse ao Estado de Minas que as mulheres elas podem ocupar os espaços que elas quiserem. O que está faltando para isso acontecer? Eu acredito que nós estamos vivendo uma mudança da nossa sociedade. Existe uma evolução para a gente poder ocupar, mas a gente também conseguir se posicionar. E para que a gente possa alcançar cada vez mais esses espaços, eu acho que condições de igualdade e respeito. Acho que são duas questões fundamentais para que a gente possa avançar cada vez mais ocupando esses espaços. Não tenho a menor dúvida que a gente já vive uma evolução enquanto sociedade, eu acho que eu sou prova disso, né? A gente ter num estado como o nosso, uma mulher, pela primeira vez, comandando uma instituição militar tão tradicional, que é referência para todo o país, já é um avanço. E eu acho que a gente vem abrindo esse caminho. Mas de uma forma geral, para a sociedade, em todas as esferas, eu acho que condições de igualdade, para a gente poder estar nesses postos e principalmente respeito, são fundamentais. Mas foi um caminho árduo, né? Conta para as pessoas, a senhora tem quantos anos de Corpo de Bombeiros? Como é que foi isso? Eu estou com 25 anos de corporação, de carreira na corporação. Eu entro no Corpo de Bombeiros no momento que a gente tem a desvinculação, a autonomia do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Tá. Então, na primeira turma, no primeiro concurso, onde foi para a formação exclusiva de bombeiro militar. Então, a minha carreira na corporação, ela vem num caminho muito conjunto com essa autonomia do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Então, a gente passa por uma formação de 4 anos, então a gente inicia o curso em 2000. Essa formação, ela ainda acontece dentro da Academia de Polícia, só que era uma turma só de bombeiros dentro da Academia de Polícia. E a senhora começou como? Cadete. Cadete. Que é no curso de formação de oficiais, como se tá. fosse a nossa faculdade, vamos colocar assim. Ok. Então, são 4 anos de curso. Aí forma em 2003, então essa é a primeira turma de oficiais com uma formação exclusiva para a atividade de bombeiro militar no nosso estado. E quando formo, vou trabalhar no 3º Batalhão. Para quem é aqui da capital, é aquele batalhão ali da Antônio Carlos, conhecido. E pouco trabalho, né? Pouco trabalho. Então, ali eu falo que a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu no banco de escola e começa de fato a atender a ocorrência, a ser bombeiro, que era uma pergunta que muitas pessoas me faziam naquele início. Mas você vai ser bombeiro? Mas você vai atender mesmo a ocorrência? Como é que é? Você vai apagar incêndio? Vai apagar incêndio? Você vai... Então, vamos. Então, a formação ela foi para isso. E aí, no 3º Batalhão, a gente tem essa oportunidade de vivenciar a operacionalidade, do que é realmente ser bombeiro, de atender a ocorrência. E aí a senhora foi conquistando as patentes até chegar a coronel? Até chegar a coronel. Qual que é o seu estilo de liderança? Como é que é liderar uma instituição que tem predominância de homens? Como é que funciona isso? Eu falo que, como a gente entrou no CFO, então, quando a gente começa a carreira e a gente forma e vai para o batalhão, para a unidade operacional, nós já temos uma função que ela é de gestão, porque a gente entra como oficial. Então, desde aquele momento ali, a gente já tem que colocar em prática a liderança com a nossa tropa, com aquela tropa que está de serviço operacional. E isso é um grande aprendizado. Eu falo que a gente tem que compreender que a gente tem um papel de chefia, de liderança, mas também está aprendendo com aqueles militares que estão ali já ao longo de toda uma carreira, que conhece do serviço. Eu falo que o serviço de bombeiro, em qualquer área, ele é um serviço feito em equipe. É um trabalho que é feito em equipe. Então, nós temos que saber confiar tanto no nosso subordinado, quanto no nosso superior, quanto no nosso par, para que o serviço seja prestado da melhor forma possível e com segurança para os nossos militares. Então, acho que nessa linha de liderança, é uma liderança que a gente tem sim uma responsabilidade
de estar à frente, e isso requer uma postura firme dentro da legalidade, mas também de entender que o nosso trabalho ele é feito em equipe. Então, confiança em quem está ali do nosso lado, vestindo aquela farda, ela é fundamental. E eu falo que isso a gente vem aprimorando ao longo da carreira, né? Com certeza, a liderança da Tenente Jordana no início da carreira, com 20 e poucos anos de idade, é outra da Coronel Jordana, que já vivenciou várias questões por várias ocorrências, e a gente vai aprimorando, e eu acho que tentando, sim, melhorar, inclusive, a forma de liderar. Essa coisa da hierarquia ajuda também, né? Independentemente de ser homem ou mulher, o fato de ser uma coronel impõe uma necessidade de respeito, né? Como é na polícia e nos bombeiros também. Sim, com certeza. Eu falo que as bases das nossas instituições militares de hierarquia e disciplina, ela facilita muito isso. E ela nos dá uma condição de exercer as funções para quais nós somos designados. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso é um fator, inclusive, que nos auxilia a ocupar esses espaços, porque nós temos condições iguais, né? Não importa se é, e o que eu percebo muito na nossa tropa, a tropa ela não quer saber se é um homem ou uma mulher hoje em dia, ela quer saber quem está ali para trabalhar, para estar junto, para ser essa referência. E o militarismo ele nos ajuda muito com essas questões das bases da hierarquia e da disciplina. Agora, dizem por aí que a senhora é brava de uma quantidade. É verdade? Fato ou mentira? Então, vamos lá. Quando falam isso, eu costumo perguntar em qual momento da carreira que me conheceram. Porque faz diferença? Faz diferença, sim. Então, eu falo que a gente tem passagens ao longo da carreira, e tem uma que é muito marcante, que eu me orgulho muito dela. Logo quando eu saio do 3º Batalhão do Operacional, eu sou designada para formar uma turma de soldados que estavam entrando do bombeiro, porque era uma turma de soldados que teriam várias mulheres, e depois de muitos anos nós teríamos uma turma com um número considerável de mulheres, e eu sou designada para estar à frente dessa turma de formação de soldados, para ser uma referência, e acaba que a referência ela não fica só para as mulheres, né, daquela turma, ela fica para toda a turma, e aí Legal. Realmente a exigência que a gente tem que ter na formação desse bombeiro, nesse momento que a gente está formando o profissional que vai prestar 35 anos de serviço para a corporação. E a senhora era extremamente rigorosa. E aí, rigorosa, realmente, né? A responsabilidade da formação, e eu me orgulho muito, porque hoje eles já estão com 21 anos de serviço, e sempre que a gente encontra, a gente lembra daqueles momentos da Tenente Jordana e fala assim, valeu a pena. São profissionais exemplares que fazem a diferença e já estão espalhados em todos os estados aí. Então, realmente, o momento da carreira que perguntar vai ter uma diferença. E eu falo que a gente vai aprimorando enquanto ser humano, que impacta na gente enquanto profissional. Não é verdade. E a maternidade, eu falo que amoleceu o coração da Tenente Jordana. Ah, é? Hoje, quantos filhos? São 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos. Já estão grandes? Não. Um com 18 e um com 13. Mas a senhora tem 30 e pouco. Né? Você está novinha demais. Coloca mais alguns anos aí. Me conta aqui, como eu falei há pouco, os bombeiros hoje acho que tem cerca de 10% de mulheres, não é isso? Isso, exatamente. Mas agora houve uma mudança nos concursos e há uma permissão para o ingresso de mulheres na mesma quantidade, eu acho, não é mais uma cota, não é isso? Essa foi uma das nossas últimas grandes conquistas. Em 2023, até 2023, nós tínhamos uma limitação por força de lei para o ingresso de mulheres. Então, era limitado a 10%, até por isso esse número hoje. Hoje, o nosso efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele é em torno de 6 mil militares, homens e mulheres, e por isso hoje nós somos 640 mulheres. Então, essa limitação é justamente por força de lei, era só 10% que podia entrar. E agora, com o fim disso, a senhora está confiante de que mais mulheres vão ingressar? Nós estamos... Aí agora já viu uma demanda reprimida? Sim. Livre concorrência, que a gente chama, então não tem uma limitação de vagas para as mulheres concorrem em condições de igualdade, justamente naquela primeira pergunta, né, que você me fez, da questão de ter essa condição de igualdade para concorrer. Nós estamos no primeiro concurso, que já é nesse novo modelo. Então, a gente tem uma expectativa de aumentar o número de mulheres participando, mas eu falo que vai ser uma construção a médio e longo prazo, até porque ainda é uma profissão vista, né, ainda como masculina, que a gente vai vencendo isso, mostrando para essas jovens aí que estão entrando, né, fazendo faculdade, podendo ter como opção também a profissão de bombeiro, se torna mais uma opção para elas. Comandante, vamos fazer um intervalo? Vamos, rapidinho? Sim.
É um instante só, a gente já volta, tá bom? E aí, pessoal, estamos de volta com Em Minas, hoje com muita honra, conversando com a comandante Jordana Filgueiras, a primeira comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Comandante, existe alguma tarefa, alguma ação que o bombeiro faz que a bombeira não consegue fazer? Hoje em dia, nenhuma. Já existiu alguma? Não. Nós temos a inclusão da mulher na corporação em 1993, é o primeiro concurso que a gente tem para inclusão da mulher na corporação. Já naquele momento, o curso que essas pioneiras que a gente chama, que são as 113, é uma tradição na nossa corporação, elas passaram pelo mesmo curso lá em 93, há 31 anos atrás, para fazer as mesmas atividades. Então, elas venceram aquela primeira barreira. Vamos imaginar, era um quartel onde só tinha presença de homens. Então, o simples fato de ter a presença feminina ali já foi uma grande conquista, e elas tiveram que vir vencendo e provando que a gente dava conta de fazer o mesmo serviço. Então, o treinamento é o mesmo, a atividade é o mesmo, e ao longo desses anos, né, desses 31 anos da inclusão da mulher na corporação, a gente veio mostrando e conquistando esse espaço através de técnica e competência. Eu imagino que naquela época não devia ter nem banheiro, alojamento para as mulheres, não tinha nada, né? Exatamente. Era só para os homens. Durante muito tempo, quando eu chego no 3º Batalhão, equipamento de proteção individual era um desafio. Não tinha um equipamento que fosse, cabia 2 Jordana dentro do roupão de combate a incêndio. Então, de fato, nós tivemos que vir galgando passo a passo, conquistando esse espaço, conquistando condições de serviço e provando que a gente também daria conta de fazer o mesmo serviço. Então, hoje, se a gente responder na sua pergunta, a gente faz as mesmas atividades. Eu tenho mulheres bombeiras que estão no operacional, fazendo as mesmas atividades que os nossos combatentes, dirigindo nossos caminhões de combate a incêndio, pilotando nossas aeronaves, comandando as nossas unidades operacionais em todo o estado. Então, assim, hoje, de fato, a gente consegue ocupar as mesmas funções que qualquer bombeiro militar no estado precisa saber desempenhar. Comandante, mudando um pouquinho o rumo da prosa, as polícias militar e a civil e também o Corpo de Bombeiros estão passando por um momento de reivindicação de melhores salários, e esse eu entendo que deve ser também um momento de desafio para a sua liderança. Como é que a senhora está lidando com esse momento de negociação? Com certeza. Valorização da tropa é uma questão que nos é muito cara, né? A gente sabe dos desafios, então o nosso compromisso sempre foi de ter um diálogo muito aberto com o governo, de levar as nossas reais necessidades. A gente sabe que não é algo de fácil resolução, mas o fato de ter a noção dos anseios da tropa e poder levar isso, o governo, eu entendo que é um papel importante, né, dos comandos das corporações de levar. Então, a gente tem trabalhado isso, levado as nossas necessidades, e sabemos que isso é uma questão que envolve, né, o Estado como um todo, das finanças públicas, mas sempre buscando, de fato, a valorização da nossa tropa, porque se a senhora é uma me permite, necessidade. a senhora faz um papel só de intermediária ou a senhora intervém? A senhora, por exemplo, só leva as reivindicações ou a senhora funciona como uma pessoa que ajuda a negociar? Não, o nosso papel hoje, junto ao governo, é de um diálogo muito franco. Então, legal, de levar isso, a gente participa, a gente, né, das reuniões... A senhora está com a tropa? Com certeza, isso aí é uma questão de... Falo que o papel do comandante, ele vai muito além de só levar. Então, a gente tem que estar buscando construções, entendendo a nossa necessidade, enquanto tropa, enquanto instituição, mas sabendo também fazer essa construção junto ao governo do Estado, né? Porque eu acredito que é assim que nós vamos achar soluções e é assim que nós vamos valorizar a nossa tropa. É com esse diálogo, podendo construir, de fato, soluções. A gente tem noção que a gente não vai conseguir tudo que a tropa almeja de uma forma só, mas é construindo isso que nós vamos ter essa valorização da tropa continuamente. E eu posso imaginar que a sensibilidade feminina aí ajuda também a amarrar essas pontas, né, a chegar a bom termo. Eu acredito que vai muito por esse papel, né, a questão
sensibilidade, de entender os contextos e buscar soluções pode ser o caminho que vai trazer os melhores resultados para a nossa tropa. Vou dar outra guinada na nossa prosa aqui. Bombeiro, está chovendo, o bombeiro está lá. Está pegando fogo na época de seca, o bombeiro está lá. Como é que esses extremos climáticos afetam o trabalho dos bombeiros? Eu falo que antigamente a gente tinha os períodos extremamente distintos ao longo do ano. Nós tínhamos o período de seca, né, que aí os incêndios florestais, e os períodos ali outubro até fevereiro. Hoje em dia... Faz tempo que acabou, né? Que acabou, e exatamente a questão das mudanças climáticas, desses extremos climáticos, cada vez mais impacta na nossa atuação operacional, e é um desafio para a corporação, porque nós temos que estar preparados. Então, hoje já não existe mais essa definição tão certinha como antigamente. Então, nós estamos em pleno período chuvoso, teoricamente, tivemos um incêndio, né, em vegetação acontecendo em locais do estado. Então, é um desafio para a corporação, a gente tem que estar preparado para isso, e aí treinamento, qualificação da nossa tropa é algo que faz a diferença. Eu falo que o Bombeiro de Minas, a gente trabalha muito com preparação. Então, por mais que nós tenhamos ocorrências, né, que acontecem, a gente não sabe nem a hora, nem o dia, nem o local, mas nós temos que estar preparados. E essas questões dos extremos climáticos trazem esse desafio para a corporação. A gente sabe que cada ano que passa, os números eles são mais desafiadores. Nós passamos no ano passado um período de estiagem que foi o pior da nossa série histórica. Foi terrível. Né? Por mais que nós nos preparamos e aí tivemos ótimas atuações de respostas aos incêndios, a maioria a gente conseguiu combater em curto espaço de tempo, mas nós tínhamos um cenário nacional que impactou em Minas. Então, o desafio é muito grande. Então, a gente tem que estar sempre preparado, qualificando nossa tropa, buscando tecnologias para utilizar a nosso favor. Então, monitoramento por satélite, utilização de software para gerenciamento, né, de risco de desastres. Isso tecnologia ajuda muito, Tecnologia ajuda muito. Esse período chuvoso está terminando e Ipatinga foi terrível, né? Ipatinga foi. Como é que a senhora classifica esse período chuvoso aí? Nós tivemos um momento crítico, né? Ali em dezembro, janeiro, e eu acho que Ipatinga mostrou, ficou muito marcado, até porque foi um final de semana muito trágico, né, para a região, com o acidente e tudo. E aí nós estamos com 26 vítimas, né, do período chuvoso, é um número que, de fato, a gente vai acompanhando. Eu não estou me lembrando, está maior do que o do outro ano? Não, ele tá estável. Está estável? Está estável. Ele vem mantendo uma média. Nós tivemos, com as chuvas, um pequeno aumento, mas ele vem seguindo uma média nos períodos chuvosos. E aí, o que é importante a gente ressaltar? Nós estamos agora num momento de estiagem, né? Então, um período sem chuva. Mas a gente tem que estar preparado, porque final de março a gente pode ter mais chuvas. Então, o estado de alerta da nossa tropa, da nossa corporação, ele não é desativado em momento nenhum. Já dizia a música, né? As águas de março, né? Ainda há uma expectativa ainda existe de chuva, chuvoso, né? E aí é um trabalho muito bem coordenado, que a gente, em todos os municípios, com a presença do bombeiro, com as defesas civis também, defesa civil estadual, para que a gente possa fazer frente, né, a todas as demandas do período chuvoso. A parte de resposta, né, quando tem as ocorrências, ela é com o corpo de bombeiros, mas também tem toda uma estrutura de preparação para esse período chuvoso, que a gente conta também muito com os municípios. E o trabalho para o período de seca, ele é feito em paralelo? Em paralelo. Então, nós estamos em pleno período de chuvoso, mas nós já temos equipes que estão planejando, atualizando os nossos planejamentos, avaliando o que deu certo, o que a gente precisa melhorar do período de estiagem, porque agora já, março, abril, a gente já entra com o treinamento, voltando aí com uma reciclagem para a nossa tropa, para atuação no período de estiagem. Então é concomitante, nós temos os núcleos específicos que vão trabalhando ao longo do ano todo. Então, se a gente está fora do período de combate ali ao incêndio em vegetação, pode ter certeza que essa equipe está pensando em todo o planejamento. O planejamento ele tem que ser antecipado, para que na hora que chega um momento crítico a gente possa de fato estar em atuação em campo. Para a gente terminar, que orientação a senhora deixa para o telespectador, para o leitor que está nos acompanhando?
Eu falo que a nossa sociedade, a gente precisa cada vez mais trabalhar cultura de prevenção. Seja para o período chuvoso, seja para o período de estiagem, seja na questão da utilização dos balneários. Então, sempre que a gente puder se programar e pensar o que eu posso fazer para a minha autoproteção. Então, cultura de prevenção é algo que a gente tem que trabalhar. O Corpo de Bombeiro vai estar sempre pronto para atender. Mas se a gente puder disseminar essa cultura de autoproteção na nossa sociedade, eu tenho certeza que a gente consegue preservar muitas vidas. Vamos continuar nosso papo lá no YouTube do Portal Uai. Pode ser? Pode ser, com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alterosa. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa sorte na caminhada aí. Obrigada. A você que nos acompanhou, continue com a gente. Acesse aí youtube.com/Portal Uai para continuar acompanhando esse bate-papo, tá bom? Nosso encontro aqui na TV Alterosa é no sábado que vem. Um abraço. Tchau. E pessoal, estamos de volta com Em Minas, hoje conversando com a primeira comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Coronel Jordana Filgueiras. Lembrando que essa entrevista você assiste na TV Alterosa, você vê aqui no nosso canal do YouTube e você também lê a íntegra da entrevista na edição de amanhã do jornal O Estado de Minas. Comandante, a gente falou de chuva, agora vamos falar um pouquinho mais especificamente de seca, não é? Antigamente, os bombeiros, eu sei que os bombeiros eles tinham assim as áreas de maior risco de incêndio, tudo mapeado. Isso acabou, assim, agora todo lugar está sujeito a isso ou ainda existe esse mapeamento assim com identificação das áreas mais perigosas? Não, existe, com certeza, e é fundamental até esse mapeamento para a gente montar as estratégias das nossas atuações operacionais. Então, porque a coisa descambou de tal maneira, a gente tem, né? às vezes, a impressão que está tudo pegando fogo, né? Não, mas a gente tem esse mapeamento e hoje, né, conforme eu falei, cada vez mais utilizando de tecnologia para isso, mas só para vocês terem uma ideia como que isso é real e impacta esse mapeamento, o ano passado nós tínhamos já mapeado alguns pontos de unidade de conservação, que foi uma inovação do ano passado que a gente começou a atuar, né, na coordenação desses incêndios também nas unidades de conservação, e nós lançamos bases para essas unidades que a gente sabia que tinha índices maiores e a gente conseguiu, mesmo com todas as características do período de estiagem do ano passado, reduzir em 20% a área queimada. Então, esse mapeamento ele é extremamente importante, ele nos possibilita planejar a nossa atuação operacional para otimizar. 20% no Estado ou nas áreas de conservação? Nas unidades de conservação. E no Estado, como é que está essa situação? No Estado foi um ano desafiador, né, conforme a gente falou, mas não, mesmo assim nós conseguimos essa resposta. Então, para os índices que nós tivemos no ano passado, o combate que foi feito de forma geral, de combate a incêndio, ele ficou abaixo da nossa média histórica, mesmo com todos os índices piores dos últimos anos. A gente raspou no assunto, mas eu queria pedir à senhora que explicasse com um pouquinho mais de detalhes como é que a tecnologia ajuda o bombeiro nesse trabalho. Tá. Então, hoje nós temos a questão de utilização de satélites para monitoramento dos focos de calor. Isso possibilita a gente lançar a equipe mais rápido, porque nesse período de incêndio de vegetação, questão de minutos, aquilo propaga e quanto mais rápida é a nossa atuação, mais eficiente ela se torna. Então, vocês têm os satélites em monitores na central? Monitores, nós temos uma sala de monitoramento que a gente funciona, então a gente fica monitorando, né, todos esses trabalhos através de sites que já existem e que dão acesso a esse monitoramento por satélite. Outra questão, que são os softwares de gerenciamento, né, operacionais que a gente coloca. Então a gente consegue saber o posicionamento das nossas equipes em campo e já fazer o cruzamento com novos focos de incêndio para fazer a viabilização dessa mais rápido das nossas equipes. Utilização de drones, uma ferramenta extremamente importante hoje no nosso dia a dia, porque ela é muito mais rápida, é muito mais fácil do que eu empregar, às vezes, uma viatura que vai estar no combate. Sem dúvida, e eu consigo fazer o monitoramento com drone. Então, de fato, essa tecnologia, eu costumo falar, tecnologia não substitui o meu bombeiro militar que está lá na ponta da linha, não. Ele não vai apagar o incêndio sozinho, mas ela ajuda a otimizar demais o nosso serviço. Sem dúvida, sem dúvida.
Comandante, o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, ele afirmou recentemente que, assim, apesar dos incêndios preocuparem, né, como a gente sabe, mas parece que a projeção para 2025 é de menos incêndios. A senhora está com essa projeção também? Sim, a nossa perspectiva realmente é de um cenário melhor do que foi 2024, né? 2024, como eu disse, foi um ano extremamente desafiador para a questão dos índices na parte de incêndio florestal, e para 2025, de fato, nós temos uma tendência de melhores condições climáticas, que é o que grande impacto. E aí eu falo que a gente não pode deixar nunca, Beni, de reforçar a questão da ação humana. A maioria dos nossos incêndios são causados pela atuação humana. O que é? Um cigarro ou uma fogueira ali? E tudo de um isso. churrasco? Nós temos a questão dos incendiários, que é difícil de acreditar, Esse é o criminoso. Esse é o criminoso, então, que precisa ser cada vez mais denunciado para que a gente possa fazer frente. Tem aquela questão da utilização do fogo de uma forma indiscriminada, então, para limpar um terreiro e que aquilo ali propaga. Então, esse cuidado... O sujeito perde o controle, né? Perde o controle, ele acende exatamente, achando que vai dar conta, mas... E acaba que não dá, porque as condições climáticas, elas interferem demais nisso e a pessoa não tem, né, o controle. Então, é muito importante a gente frisar, para o nosso período de estiagem, a gente ter esse olhar também de conservação e que o cuidado que nós temos que ter. Uma ação nossa, ela pode impactar, sim, numa ocorrência que vai impactar, às vezes, na cidade como um todo. E todos nós sofremos, né? A fumaça, ela vem, ela ataca a questão respiratória da população. Então, acho que, de fato, é um ponto a gente sempre está trabalhando a questão da consciência das pessoas em não arriscar. A senhora tem ouvido notícias sobre punição a esses incendiários? Esse pessoal tem sido punido? A gente trabalha cada vez mais com operações em conjunto, tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil, para poder, de fato, ter atuações. Qual que é a dificuldade? É pegar o momento. Identificar o cara. Identificar o momento. Então, por isso que a parceria da população denunciando é extremamente importante. No fim de fevereiro agora, o governo federal anunciou um pacote de medidas, né, para combate a queimadas e tudo. E, ao que me parece, serão contratados mais de 4.600 ou 4.600 brigadistas. Esses brigadistas vão chegar a Minas também? Minas está dentro desse programa? Não, acho que são 231 brigadas florestais, né? Os programas do governo federal, eles centralizam, às vezes, muito mais na região norte do país, a área da Amazônia, do Pantanal, né? Então, ali tem uma força-tarefa realmente do IBAMA muito forte, mas em Minas nós temos a contratação de brigadistas também pela Força-Tarefa Prévio Incêndio, que é uma que funciona para o nosso estado, para as unidades de conservação. Então, é um trabalho que é feito e que vem sendo cada vez mais aprimorado. A coordenação da prevenção e do combate é do Corpo de Bombeiros, mas em conjunto com o IEF, né, que é o nosso Instituto Estadual de Florestas, com a Secretaria de Meio Ambiente, nós também temos essa contratação por parte do estado para os períodos mais críticos, para que a gente possa fazer frente aos incêndios nas unidades de conservação. Então, isso é uma realidade também do estado e a gente está sempre também em contato dos programas do governo federal, que é possível de ser utilizado aqui no estado de Minas também, até pela diversidade da nossa vegetação, a gente também tenta entrar nesses programas. Comandante, desejar toda sorte aí nesse período que vem agora, desafiante, né? Muito. E parabenizá-la mais uma vez pela conquista desse cargo tão importante, né? Um exemplo. A senhora hoje é um exemplo, né, para toda a nossa sociedade, né, de liderança e de como tocar uma instituição tão importante como os bombeiros, viu? Parabéns. Beni, muito obrigada, eu agradeço a todos pela muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada. A você que nos prestigiou com a sua audiência, mais uma vez, muito obrigado, viu? A gente conta sempre com vocês aqui. E vamos nos encontrar de novo semana que vem. Um abraço. Tchau.